falar com você também de uma questão que está ficando muito claro nos últimos anos para nós médicos, devido à ciência que está pesquisando muito e vai mandando as notícias científicas para nós, né? Você sabe que, você já ouviu falar que o intestino da gente, ele está sendo promovido para um órgão, né? Por que um órgão? Porque ele é muito importante. Por que ele é muito importante? Porque ele faz coisas muito importantes, além de digerir. Ele faz a absorção de substâncias muito importantes para a nossa sobrevivência, para a nossa vida. E também produz coisas muito importantes até para o nosso cérebro, né? Por exemplo, você sabe que a serotonina é uma substância que tem no nosso cérebro e que nos dá bem-estar. Tira a depressão da gente. A serotonina, ela tira a depressão. Se você está com a serotonina boa, você não tem depressão, né? O GABA, a dopamina, todas essas substâncias, né? A gente está vendo e a ciência está descobrindo que ela é produzida em grande parte no nosso intestino. Olha só que interessante. No nosso intestino. E aí vai para onde? Para o cérebro. E aí é utilizado para a gente não ter depressão, por exemplo. Vamos pegar só esse tema, serotonina e depressão. É utilizado para a gente não ter depressão. A gente pensava que tudo era produzido no cérebro. Não, não é produzido só no cérebro. É produzido também no intestino. Agora, a gente precisa ter um intestino o quê? Saudável. Esse é o problema. A gente precisa ter um intestino saudável para que as células do intestino possam produzir estas substâncias. Então, tem gente que a gente trata a depressão com remédio antidepressivo, tudo certinho, com terapia, né? E a pessoa não melhora. Não melhora por quê? Porque o remédio não consegue chegar a um nível bom de serotonina no cérebro. Porque a produção da serotonina a nível intestinal está sendo ruim, está sendo pouco. Porque o intestino está com problema. O que é o intestino com problema? É aquela, começa você mastigando mal, mastiga rápido, é o que a gente faz hoje. Você engole rápido, você enche o estômago de líquido, né? Você tem as células do estômago que não produzem ácido clorídrico adequadamente, você tem as células do intestino que não produzem a pepsina e outras substâncias, né? Pepsina é um nome técnico, outras substâncias que ajudam na digestão e na absorção. Você tem as células do estômago e do intestino mais distanciadas uma da outra, então entra produto tóxico. Você tem falta de bactérias boas no intestino, chamado de microbiota. Você tem falta de bactérias boas. Você vê que hoje se vende muito, inclusive está um pouco caro, aqueles produtos que têm os probióticos, né? Você vai na farmácia, fala farmacêutico, me mostra onde estão os probióticos. Aí você vai lá, você vai ver que na prateleira tem um monte lá de probiótico, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 20 milhões, né? Tem um monte de probiótico. Nós estamos consumindo mais isso. É uma coisa boa a gente consumir esse probiótico, não é remédio, probiótico. Probiótico é uma reposição da nossa flora intestinal, das bactérias boas do nosso intestino, né? Então, a gente precisa corrigir tudo isso que eu falei. E corrigir o alimento que a gente come. Porque, você veja, se a gente come um vegetal que tem o veneno que foi colocado nele, ele vai matar também todas essas células boas, essas bactérias boas, além de intoxicar o nosso corpo, né? Então, as nossas bactérias vão sendo mortas por esse veneno que vem nos vegetais, nas frutas, nos legumes, nas verduras, né? Às vezes nos antibióticos que vem na carne do frango, que vem na carne do boi, que vem no leite, né? Vai destruindo a nossa flora intestinal. Então, quando a gente toma antibiótico, eu costumo fazer assim, né? Hoje em dia, depois que eu aprendi isso, né? Eu dou um antibiótico para uma infecção urinária, por exemplo.
E, em seguida, eu peço para a pessoa tomar o quê? Tomar probiótico, né? Tomar probiótico. Comer o quê? Raízes, né? As raízes, que são alimentos bons para nutrir essas bactérias boas, né? A proteína bem digerida nutre essas bactérias boas. Então, nós temos coisas que nós podemos pegar na natureza, porque a natureza tem tudo, né, gente? E alimentar bem o nosso corpo, alimentar bem as nossas bactériazinhas, né? Nós temos bactérias boas, mais bactérias boas no nosso intestino do que células no nosso corpo. Olha a quantidade. Mas se você dá veneno para elas, se você dá antibiótico para elas, elas vão morrendo, né? Então, nós precisamos refazer isso. Então, acostuma, toma um antibiótico, toma um probiótico depois, para melhorar a bactéria. As bactérias boas do nosso intestino. E assim vão sendo eliminadas as bactérias ruins. Sabe aquele odor muito forte nas fezes da gente? Pode ser sinal de que a gente está com bactérias ruins, bactérias anaeróbicas no nosso intestino. Pode ser, e elas estão fazendo mal para a gente. E as fezes ficam muito mal cheirosas. A formação de gases intensos, né? Isso tudo é o quê? Bactérias ruins que estão no nosso intestino e estão matando, destruindo a flora boa, as bactérias boas, e nossa digestão prejudicada. Aí não produz substâncias, por exemplo, serotonina, para o nosso cérebro, né? Aí toma antidepressivo, mas continua depressivo. Por quê? Porque não tem serotonina, o intestino não está produzindo adequadamente. Olha quanto importante é isso. Isso é uma conversa também para horas a gente ter aqui e conversando de alimento por alimento, substância por substância, como é a digestão, como é a absorção, o que ela faz, o que ela não faz. Tem horas para nós conversarmos sobre isso, né? Na consulta eu costumo conversar mais sobre isso, orientar, para que as pessoas possam ir mudando devagarzinho os seus hábitos, como eu fiz, como minha mulher fez em casa agora. Nós mudamos toda a alimentação, basicamente assim, né? A gente toma betaína, parou de consumir o frango que tem muito no mercado, a gente usa aquele frango corim, né? Que não tem hormônios, o ovo corim que não tem hormônios, corim, K-O-R-I-N, corim, tá? Então, começar a lavar mais os verduras, legumes, vegetais e frutas para não comermos o veneno, né? Usarmos coisas orgânicas dentro da possibilidade. Eu sei que é muito caro, tentar comer o arroz vermelho ou o arroz preto, que também é muito caro. O arroz branco, gente, é uma coisa interessante. Você sabe que o arroz branco, tudo que tem de bom no arroz é retirado para ele ficar branquinho. As proteínas, as substâncias químicas que vão favorecer o nosso organismo é retirado para ele ficar branquinho daquele jeito. É retirado. Mas eu como integral. Também é retirado. Você tem que comer o arroz vermelho, que tem lá, é mais caro, ou o arroz preto, que é mais caro, porque esse arroz é mais nutritivo para nós, entendeu? Do que o arroz branco. Mas nós estamos tão habituados a comermos o arroz branco. O trigo, por exemplo, o trigo que a gente consome não é aquele trigo que Jesus comia, né? O nosso trigo, ele tem uma coisa que chama glúten. Essa coisa chamada glúten, ela é uma coisa que o nosso organismo não absorve. E ele é um corpo estranho, então cria uma reação inflamatória. Micro-reações inflamatórias no nosso intestino que vão para o nosso corpo e nós vivemos inflamados. Não tem pessoas que retêm muito líquido no corpo? Isso aí o que é? Inflamação. Muda a dieta, que você vai ver que essa inflamação diminui e você para de fazer essa retenção de líquido, né? Tira o leite de vaca. Mas toma outro leite de coco. Minha mulher toma leite de coco. Adora o leite de coco. Toma leite de amêndoa, leite de arroz, tem tantas outras coisas, né, gente? Tira a manteiga do leite de vaca, usa a manteiga ghee. Não estou fazendo propaganda, você sabe que aqui eu não faço propaganda de nada. Eu te falo o que eu faço, né? Usa a manteiga ghee, usa a mussarela de búfala, tira a mussarela e o queijo comum,
Usa mussarela de búfala, que não tem essas coisas que são venenos para a gente. Tem a lactose, tem uma alfa-beta-proteína, tem o glúten. Aquele pãozinho gostoso que a gente gosta, sabe, da padaria, tem glúten demais. Né? Compra lá no mercado ou na loja Produto Natural o pão sem glúten, sem açúcar, o pão sem glúten, sem açúcar e sem glúten, sem açúcar e sem leite. Tem lá. A minha mulher compra sempre lá, né? Não vou falar o nome do mercado de novo, que senão fica feio, né? Mas tem lá o produto para você comprar lá, tipo o pão de forma, sem glúten, sem leite e sem açúcar. Olha, gente, que bom, né? Aí você passa a manteiga ghee, né? Você está comendo no seu café da manhã, coisa saudável. Toma um chá. Nós temos chás maravilhosos, né? Eu recomendo muito chás para os meus pacientes. Tem chá que tira líquido, tem chá que faz aumentar o funcionamento do intestino, tem chá que tira metais pesados, tem chá que tira processo inflamatório, né? Tira esses processos inflamatórios, diminui a possibilidade do Alzheimer, diminui a possibilidade de doenças cardíacas, possibilidade de doenças pulmonares, né? Quantas vezes a asma, que é uma doença autoimune, é desencadeada pelo alimento que a gente come? É verdade. Estou te falando, a gente podia passar horas e horas e horas aqui conversando desse conhecimento que eu fui captando ao longo da minha vida, de ler. Leia na internet, leia na internet. Leia na internet. Na internet tem tudo. Tem tudo. Ah, eu quero saber o que o açafrão faz. Vai lá, açafrão. Né? Você vai ver que ele é um potente anti-inflamatório. É a cúrcuma, a curcumina, né? A cúrcuma longa, tudo a mesma coisa. O açafrão, tudo a mesma coisa. É um alimento, não é remédio, é um alimento. Então põe cúrcuma no seu arroz, né? Fica um pouquinho amarelado, fica gostoso, né? E você toma um anti-inflamatório natural. Você come um anti-inflamatório natural. Nós vamos falar mais sobre isso, gente. Estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso programa. Lembre-se, nós temos terapêuticas naturais lá na Clínica Fator Humano. Ozônio, excelente, excelente para dor, para várias doenças. Pode ligar que a gente te informa. Nós temos a acupuntura, excelente, 5.000 anos de existência. E nós temos também, gente, agora a cannabis medicinal, né? Que não tem nada a ver com a maconha, não tem nada a ver com isso. É um excelente anti-inflamatório, é um excelente analgésico. Essas 3 terapêuticas ajudam na dor e na inflamação e em várias outras coisas. Entendeu? Então você pode procurar informação no mundo aí, na internet, está cheio de informação, tá? Ou se quiser perguntar diretamente para a gente, pode ligar nos telefones. YouTube, você entra, Fator Humano, tá? Fator Humano, você acessa o meu canal do YouTube, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, espero que eu tenha ajudado vocês. Até!